nós deixamos sempre que eles procurem e também damos essa liberdade para que eles falem conosco, para que eles conversem, dialoguem e mostrem essas angústias, essas dificuldades que eles têm nas escolhas, da pressão tanto familiar como do mercado de trabalho. Porque muitas vezes ele só precisa ser ouvido. A gente sabe, né, quando a gente fala sobre adolescente, o adolescente ele tem o admirável mundo novo dele, né? Perfeitamente. E os pais também, eles aprendem todos os dias a ser pais desse adolescente. Sim. E isso é um desafio constante. Sim. Tem uma escritora que eu gosto bastante, que ela fala que o adolescente é como se ele estivesse num carro fechado e às vezes ele abre o vidro para conversar. E quando ele abre esse vidro para conversar, você precisa estar disponível para ele. Com certeza. E quando a gente olha um pouco para o perfil da escola, e aí eu queria que você trouxesse um pouquinho para mim sobre esse reflexo, mas a gente percebe que uma família que acompanha a rotina escolar do aluno, ela é muito mais saudável. Sim. E eu queria que você trouxesse para mim qual que é a diferença de eu acompanhar e de eu estimular e não fazer pressão sobre esse aluno. Porque conforme o aluno vai crescendo, parece que ele precisa desenvolver um superpoder de absorver todo aquele conteúdo, porque até então eu sinto que a família não está tão focada no conteúdo. No ensino médio, a gente já começa aquela pressão de o aluno precisa saber tudo para poder passar no vestibular. Sim. Então, como que a família ela pode apoiar essa rotina? E como ela pode estar presente nessa rotina, considerando o que você falou anteriormente, mas ao mesmo tempo sem fazer essa pressão. Perfeitamente. Como você disse, né? Os adolescentes, eles são nesse momento, alguns pais têm uma liberdade maior com os filhos e os filhos com os pais. Nós percebemos que, igual o exemplo que você citou, o adolescente, ele baixa um pouquinho a janela, ele vê um pouquinho lá e dá liberdade para o pai para conversar um pouquinho sobre diversos assuntos. E outros se fecham, outros se trancam, né? Nós da escola, nós percebemos que o aluno, quando ele chega para nós no ensino médio, eles estão, alguns, um pouquinho mais abertos à conversa, e nós temos um trabalho de escuta na nossa escola, na nossa instituição de forma geral, porque muitas vezes ele só precisa ser ouvido. E às vezes, dependendo da estrutura familiar também, no dia a dia, a correria das famílias, né? Esse ouvir, muitas vezes alguns pais deixam de fazer, por correrias do dia a dia mesmo. Mas nós percebemos o quanto é importante essa escuta desde o início da criança até na fase adolescente, e a cobrança e essa pressão, ela acontece naturalmente. Muitos pais, às vezes, começam a cobrar os filhos, porque eles entram no ensino médio já na expectativa, qual a carreira que o meu filho vai seguir, qual o caminho que ele vai trilhar, para qual universidade ele vai fazer universidade ou não, ele quer realmente isso, né? Então eu percebo que, uma dica que a gente percebe muito na escola, deixar os filhos bem à vontade para tomar essas decisões, mas não tão à vontade que você não converse com eles. Porque se você precisa sempre dialogar, mas não pressionar, principalmente com relação à profissão, porque muitas vezes o pai ou a mãe quer que o filho, às vezes, siga a carreira que ele tem, ou às vezes as dificuldades que ele passou, sempre projetando no filho para que ele não passe essas dificuldades de mercado, de cobrança no mercado de trabalho, mas deixar o filho sempre à vontade, com liberdade para a escolha. E a gente, no nosso processo na escola, nós deixamos sempre que eles procurem e também damos essa liberdade para que eles falem conosco, para que eles conversem, dialoguem e mostrem essas angústias, essas dificuldades que eles têm nas escolhas, da pressão tanto familiar como do mercado de trabalho. Então uma dica importante para os pais é sempre tentar essa abertura, mas sem forçar a conversa, em um momento mais descontraído, deixar o adolescente falar no momento que ele quer realmente falar, no momento que ele não está preparado para falar, respeitar o ambiente do adolescente, porque ele também está nesse momento de descoberta. Então isso vai criando um elo entre família e aluno. E nós, enquanto escola, gestores e professores, com eles também. Então muitas vezes eles abrem a situação de diversos assuntos para nós e muitas vezes não falam para as famílias, né? E nós também ficamos nessa situação de direcionar os meninos e ao mesmo tempo sem essa cobrança também, né? Mostrar que é um caminho natural que ele vai trilhar.
Exato.